De uma noite mal dormida, 2 horas em função do quê? Do transtorno em Congonhas. Fiquei lá 6 horas no aeroporto. Já vamos falar também desse assunto, né? Vamos que loucura. Mas vamos lá, falando que loucura, deixa eu começar mostrando para você aí de casa umas imagens incríveis de um resgate de uma vítima do golpe do amor. É outro golpe do amor, vocês estavam me perguntando antes do programa começar? Não é o do golpista galã lá do... Não é. Do De galã não tem é nada, esse, né? não é. É outro golpe do amor. Vamos começar mostrando então esse resgate? Roda aí, por favor, diretor. Aí. Pronto, vai, tira. Pode tirar. Eu tô com uma faca na cozinha. Você vai pra lá. Ó, é a polícia chegando, resgatando mais uma vítima, um engenheiro de 33 anos, de São Paulo, que acreditava estar se relacionando pelo aplicativo com uma mulher. Então ele ia se encontrar com essa mulher. E aí o encontro era falso, os bandidos renderam ele, amarraram as mãos, amarraram os pés, fizeram ele desbloquear o celular e fazer transferência de dinheiro. Ele perdeu nisso em torno de R$10 mil. Bom, a polícia conseguiu encontrá-lo 24 horas depois desse encontro falso. Sim. E até agora só foi preso um suspeito. Mas a polícia estima aí que seja uma quadrilha de 8 a 10 pessoas que estão aplicando golpes. Então é bom a gente ficar, super atento. Bom, e aí, libertado, o engenheiro foi levado para a delegacia e lá encontrou a família. Também a gente tem imagens aí emocionantes, eu acho que de momento, né, de alívio também, né? Vamos mostrar, ele chegando aí na delegacia, encontrando a família. Bem, né, depois do susto, mas fica aquela lição e aquele alerta para você que está acompanhando o encontro, porque não é a primeira vez que a gente fala desse problema. Então é o seguinte, eu vou colocar no nosso sofá virtual aqui o advogado especialista, o Narden Porto. Oi, Narden, bom dia. Bom dia, Narden. Tudo bem com vocês? Agora a gente está ouvindo você, tudo ótimo. Bom, a gente queria alertar muito o pessoal de casa, porque a gente tem visto muitos casos aqui, Narden. Por exemplo, estava vendo os números, só na região metropolitana de São Paulo, nos primeiros meses aí do ano, a gente teve 25 casos, isso de pessoas que têm, né, a coragem de ir lá registrar um BO, enfim, fazer a denúncia, porque tem muitas que, como a gente comenta aqui, ficam envergonhadas e acabam não fazendo registro nenhum. Eu queria começar perguntando para você se a tática é essa. Vou pedir para o nosso diretor rodar, porque essa vítima que a gente acabou de mostrar, ela conta o seguinte, que o papo assim vai tão rapidamente que ele, no caso, acabou acreditando que de fato era uma paquera real. Quer ver? Olha só o que ele diz. Pode rodar. Realmente, quando a coisa é muito fácil, isso não existe. Assim, ela é bonita também e, assim, já conversei com outros meios aplicativos e demora mais para encontrar. Demora uma semana, 2, ter mais tipo de conversa. Dela foi muito mais rápido. Apesar que, assim, teve uma conversa, mas em questão de dias foi muito mais rápido. Então, a conversa foi desenvolvendo e eu fui ganhando confiança, porque ela começou a mandar foto, adicionei também no WhatsApp, no Instagram, e ela foi mandando áudio, então, assim, a conversa fluiu e deu confiança. Por isso que eu marquei o encontro. O modus operandi, a tática, quer dizer, é sempre a mesma? É muito parecido? O que a gente pode dizer, Narden? Olha, a tática, quando o golpe é virtual, ele é muito parecido, tá? Mas, por exemplo, a pessoa que está do outro lado, são 2 pessoas conversando, né, no aplicativo de relacionamento. Ou seja, é interessante com que a pessoa tire um print da imagem dela e faça uma busca reversa, que é uma busca em sites onde você vai conseguir, de fato, perceber se aquela pessoa está utilizando uma foto de terceiros ou não. Mas aí, então, quer dizer, faça a busca pelo nome da pessoa. Explica um pouquinho melhor para a gente. Por exemplo, você pega a imagem da pessoa, né, no site de relacionamento e coloca, por exemplo, em um buscador de imagens. Chama buscador de imagens reversa. Você coloca essa imagem lá e aí outros sites vão apresentar outras pessoas que estão utilizando aquela mesma imagem. E aí, automaticamente, você vai saber se aquela imagem é verdadeira ou não. Por quê? Vários sites estão utilizando aquela imagem com nomes diferentes. Por exemplo, João, Maria, Pedrinho. Entendeu? Agora, isso. Ouvi falar também, assim, uma pergunta que eu vejo muita gente fazer, né? Se eu fizer uma videochamada, se eu pedir para essa pessoa, não gravar um vídeo, mas se fizer uma videochamada com essa pessoa, eu já tenho uma certa garantia. Também ouvi falar, aí é uma boa pergunta aqui, que a gente deveria fazer uma perguntinha para o outro lado, já que a gente não sabe se é criminoso ou não, qual é o CPF da pessoa. É isso mesmo? É exatamente isso. Por exemplo, olha,
Se eu te peço o seu CPF, eu também vou dar o meu. Ou seja, ambas as pessoas estão protegidas, né? Porque com o CPF você consegue fazer buscas em sites de tribunal, por exemplo, né? Tem outros sites jurídicos que você consegue saber se aquela pessoa já teve outros processos no mesmo sentido. Então é uma segurança. Mas a videochamada em si, por si só, ela não é 100% segura. Por quê? Porque essa pessoa ela pode fazer parte da quadrilha. Então não é 100% seguro. Faz sentido. Agora, assim, eu fiquei meio intrigada com essa pergunta que a gente deve fazer, pelo seguinte, nunca me relacionei num aplicativo de relacionamentos, mas assim, se a pessoa já de cara já me faz uma pergunta sobre o meu CPF, eu estou achando que, de repente, ela tem, exatamente, a plateia falando aqui, golpe. Então, por isso que me chamou a atenção esse tipo de pergunta, Narden, confesso a você. Não de fato, assim, é um pouco difícil, né? Como é que você está no início do relacionamento virtual e aí você já sai pedindo o CPF da outra pessoa? Mas é uma segurança dos dois lados, entendeu? Então, assim, de fato, eu acredito que seja bastante interessante o curso no início do relacionamento isso ocorrer. É bom, é interessante. E qual é a dica que você daria, assim, de ouro, além dessa, do CPF, de você fazer essa busca aí? Tem mais alguma dica para a gente poder se certificar, né, de que não está caindo num golpe, numa furada? Olha, o que você pode fazer? Você analisa o perfil da pessoa. Eu não sei qual, por exemplo, se for num aplicativo de relacionamento onde é possível analisar conversas, né, recados. Você vai ver que a pessoa apenas recebe mensagens, ela não responde. Você pode muito bem colocar o nome dessa pessoa no tribunal, tá? Do estado dela ou de qualquer outro estado, você vai conseguir identificar se tem processos. Então, se tem processos, já é um ponto negativo. Olha, essa pessoa tem processo sobre isso, então eu não vou me envolver. Faz sentido. Agora, o aplicativo em si de relacionamento não dá nenhuma garantia para a gente, né? Por isso que a gente tem que se certificar pelos nossos próprios meios, né? Olha, Patrícia, na verdade, o aplicativo, ele tem sim uma responsabilidade, tá? Porque é o Código de Defesa do Consumidor. Tem aplicativos que cobram, ou seja, ele precisa necessariamente, tá, entregar uma segurança para quem está utilizando aquele serviço. Ou seja, quando é feita aquela abertura de contas em banco virtual, a pessoa precisa segurar o telefone, levantar a cabeça, girar, tirar fotos da identidade. Ou seja, esse aplicativo de relacionamento ele precisa fazer isso, sob pena dele ter a responsabilidade também. Agora é o seguinte, o Manuel está na plateia e já conheço. Temos um caso aí, foi vítima de golpe? Exatamente, temos um caso e isso que ele falou é muito importante, né? O aplicativo tem uma responsabilidade, que era uma dúvida que a gente teve até na reunião, né, Paty? Vem cá, será que o aplicativo ele tem responsabilidade? Agora vem cá, a gente também, quando olha a pessoa, né, Rosa, precisa saber mais ou menos qual é o papo. Você, por exemplo, conheceu uma pessoa e aí, no meio do assunto, você já meteu o pé. Por que você foi? Me conta. Olha, eu conheci uma pessoa muito interessante, bonita, atraente, bem de vida financeiramente. Me interessei. Opa. Já marquei o encontro no shopping, depois de 3 semanas. Marcou o encontro no shopping? Já fui lá conhecer, gente. Opa. Conheci ele no aplicativo. Que velocidade. Só que aí, quando eu cheguei, por eu ser bancária, tudo, né, ter uma vida de estabilidade boa, ele já me pediu em casamento logo de cara, no primeiro encontro. Uau, tudo muito rápido. Aí fiquei com o pé atrás, gente. A pergunta é, ele sabia que você era bancária? Sabia, porque a língua aruda foi falando tudo que já tinha. Você acredita? Tentou vender o peixe, vendeu mas me conta, porque o homem era muito atraente. Também, além de bonito. A pergunta é, você ficou com ele, não ficou? Qual foi o fim da história? Não fiquei, acabei não ficando, porque como ele me pediu em casamento, assustei, sabe? Não fiquei. Aí você nem sabe, depois de 2 semanas eu vi uma reportagem na Globo, no Fantástico, que ele era estelionatário e deu um golpe em várias mulheres, pegando cheque, pegando um monte de coisa, cartão de crédito. Meu coração, assim, bateu forte, que eu fiquei até com vergonha, não falei com ninguém da minha casa. E o medo de falar que eu tinha encontrado com aquela pessoa. O pessoal de casa está sabendo. Agora está sabendo. Filhos, desculpa, inclusive a tia Judite. A tia Judite, agora só uma última perguntinha.
Como é que a gente, nesse processo de romance, assim, digital, pede o CPF da pessoa? Tem um jeito carinhoso de fazer isso? Você tem uma estratégia, assim, de virar... Ai, meu Deus. Ai, gente, difícil, hein? Se você me pedir meu CPF, eu vou ficar... Olha assim... Melhor não, né? Ai, melhor não. Mas é a dica, né? Vamos pela foto que ele falou lá da foto, jogar no Google, pesquisar e o nome, gente. Tá esperto, eu tô quase pegando dicas com você, se eu quiser. Ô, Patrícia, e uma coisa importante. A Solange está aqui atrás, ela se deu bem em aplicativo. Porque o problema não é os aplicativos, né? Sim. É a pessoa. Hã? É a pessoa, né? É a pessoa, né? Sim. Ou seja, você teve uma experiência ruim, mas você achou o amor, né? Sim, conheci ele, a gente conversou bastante. Depois de um tempo, a gente se encontrou num lugar público. E aí foi, a gente está casado até hoje, com a graça de Deus. Existe gente boa ainda nesse mundo. Existe gente boa no mundo. Obrigado, meu amor. Gente, inclusive, que também se casou, se conheceu por meio de aplicativo, se casou, tem filhos hoje, amigas. Bom, Naden, queria agradecer muitíssimo pelas suas dicas. Vou ficar com o CPF na cabeça aqui, vou repassar essa dica, depois eu te conto, tá? Tá, joia. O que deu? E, Patrícia, só para deixar claro, esse tipo de golpe, ele ocorre tanto virtual como presencial, tá? Então, tem que ter bastante cuidado nas relações. Sim, muito obrigada, viu, Naden? Você é nosso parceiro Por já aqui nada. de encontro. Até a próxima, porque esse assunto tem rendido. Vou te falar, cada semana tem um caso. Teve um até que caiu no... Johnny Depp, achou que estava se relacionando com Johnny Depp. Essa eu vi. Vocês viram isso? Perdeu 200 mil? 200 mil reais, perdeu. É mesmo? E vocês... Ele ficou pensando que estava conversando com a pessoa e não era. E teve um jogador italiano que achou durante 15 anos que estava se relacionando com a Alessandra Ambrosio, a bandeira brasileira, e perdeu 700 mil euros. Então, quer dizer, são casos e casos. Que Logo Johnny, né? Que tem relacionamento, né? Quer ver uma coisa que a gente pode fazer também no CPF? A gente pode falar assim, ó, a gente tá lá falando aquele negócio todo, daqui a pouco você fala, pô, cara, é o nosso primeiro encontro, eu tô trabalhando, assim, eu tenho um consórcio e eu acho que é muito fácil, cara, o meu CPF eu dei lá, por que você não dá o teu CPF pra gente tentar? Porque eu tô quase tirando o carro, você pode tirar também, dá o CPF. Um set, né? O trabalho. E de repente isso vai render até música pra vocês. Me passa seu CPF. Isso. Entendeu? Fica a dica. Já tô até com uma dancinha na cabeça. Ó, vai então. A dancinha do CPF. Mas, ó,